Lacombe, essa é uma discussão muito boa, né, e um eterno debate entre mim e meu querido colega Fiuza, por exemplo, no podcast que a gente grava toda semana. Porque eu entendo o ponto dele, né? Muitas vezes o rótulo ele é simplório e reducionista demais, são mais de 7 bilhões de pessoas, tem muitas nuances essas discussões do papel do Estado, de esquerda e direita, não dá para dividir ao meio e dizer você de um lado ou do outro. Então existem sim gradações, existem sim complexidades que esse rótulo não captura, mas ao mesmo tempo, imagina entrar numa cozinha, né, para fazer comida sem rótulos, né? Troca o sal com açúcar. Então, o rótulo ele ajuda também, ele ajuda a entender melhor, a simplificar. E eu acho que o principal aqui para o nosso debate, que eu quero trazer para o nosso telespectador, é exatamente qual a premissa que as pessoas têm acerca da natureza humana. Qual é a sua visão de homem? Porque, claro que homem aí é geral, tá? Homem e mulher. Porque a partir disso você vai desenvolvendo o que você entende como papel do Estado numa sociedade livre. Por quê? Porque tem aquelas visões mais românticas, a visão elástica de criar um novo homem, vai ser um sujeito abnegado, altruísta, vai acordar pensando sempre em fazer o bem para a humanidade, né? Uma abstração. E existe aquela visão mais limitada, mais restrita, eu diria mais realista, né? Do pecado original, do homem ali que é corrompível, de que o poder corrompe e de que, portanto, é muito perigoso você concentrar poder em indivíduos. Daí todo o mecanismo republicano de descentralização, o federalismo, os freios e contrapesos, porque entende-se que se você delegar demais poder a um homem, ele vai usá-lo de maneira arbitrária, abusiva. Então, partindo dessas visões de mundo, a gente vai construindo o que são essas visões mais ideológicas. O liberal, assim como o conservador, ele tem essa visão do ser humano, ele quer um Estado, portanto, limitado, com escopo limitado, ele quer descentralização de poder, ele foca no indivíduo e não nessas abstrações coletivistas, justiça social, o povo, né, essas coisas que servem muitas vezes como um manto para esconder pretensões particulares de projetos de poder e controle, né? E ele vai também, com alguma humildade, respeitar mais as tradições, as instituições que vieram como legado da civilização. Por exemplo, a família, que hoje é um dia importante para a família. Por quê? Porque ele não vai brincar de fazer revolução e tábula rasa de tudo aquilo que herdamos. Porque ele tem mais humildade, ele não acha que com base na sua capacidade racional ele consegue reconstruir toda a sociedade com o seu tecido social do zero. Então, acho que partindo daí, a gente consegue pensar e entender melhor por que o liberal desconfia do Estado muito poderoso, por que ele desconfia de movimentos coletivistas, porque ele foca no indivíduo e entende que o homem, em geral, não é incorruptível, como queria crer Robespierre. E aí, quem vai? Amanda. Eu agora. Eu acho que fica uma coisa, a gente começa a se digladiar, é um homem lobo do homem, uma coisa mais robesiana, ou é um mundo mais, uma visão de um homem bom, como Rousseau. Eu não sei, eu acho que essas abstrações, porque tem muitas formações diferentes de Estado, né? O Constantino conhece bem, mora nos Estados Unidos, por exemplo. É um Estado que foi formado, foi forjado de uma forma completamente diferente da nossa. Eu não sei se o Estado, se esse liberalismo empregado nos Estados Unidos funcionaria aqui. Não foi a opção que o Constituinte de 1988 fez, por exemplo. Ele resolveu que a educação seria universal, que a saúde seria um direito básico universal. Então, isso, naturalmente, cria um Estado mais pesado, um Estado mais oneroso. Mas desde aí a gente teve, se a gente for olhar nos últimos anos, desde 88, a gente teve uma elevação, um aumento substancial da carga tributária. Então foi se tornando um Estado muito mais oneroso. E de repente agora a gente tem um governo, né, que é o próprio ministro Paulo Guedes sempre chama a atenção, diz que é o primeiro governo liberal desde 1988, que tenta remodelar, embora com muitas dificuldades, tem enfrentado muitas limitações, esse conceito de Estado. Tenta fazer reformas, tenta fazer privatizações, tenta respeitar o teto de gasto, a nossa âncora fiscal, que é o que está em xeque agora, é o que está em risco. E não tem conseguido avançar em muitos desses projetos, muito pelo contrário, tem sido capturado, tem tido que capturar a classe política, porque agora, por exemplo, há uma pressão grande para você ter um gasto maior, um gasto social maior, justamente no momento de emergência sanitária, no momento de pandemia, no momento em que as pessoas precisam. E para financiar isso, em vez de você ter
corte de gastos, corte de despesas, o que seria natural no governo liberal, você provavelmente vai ter aumento de gastos, você vai furar o teto de gastos. Então, a minha pergunta, sempre a minha reflexão é até que ponto essa visão de Estado liberal, de Estado mínimo, e eu concordo com muitos desses ideais, eu acho que a gente tem que fazer uma série de reformas importantes para diminuir o peso, para ter um Estado menos oneroso, mas até que ponto isso é compatível com o modelo brasileiro, com o modelo do Estado brasileiro e até que ponto é compatível principalmente com o nosso modelo político, né? Com a classe política que nós temos e com as demandas, os anseios eleitorais que eles apresentam.